Abramos a Bíblia, palavra do Senhor Deus, no Evangelho, escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículos 25 até o versículo 33. Mateus, capítulo 6, leremos do versículo 25 em diante. Agradecemos ao Senhor Deus por esse privilégio e essa oportunidade de rever os irmãos, que o Senhor Deus, que tem guardado o coração, a alma e a vida de cada um dos irmãos, e também dessa igreja, ricamente, possa habitar em cada coração nessa igreja e abençoá-los no dia a dia. Agradecemos ao Senhor Deus por esse grande privilégio de reencontrarmos cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. Vamos ler assentados mesmos, mas com bastante atenção. Versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, engrandecemos o teu santo e excelso nome, pois tu és Deus único, vivo, verdadeiro, a quem todos os joelhos, a quem todos devem se prostrar e engrandecer e adorar o teu nome santo e excelso. O Senhor, contudo, deste esse privilégio a cada um de nós, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui estamos, Senhor Deus, reconhecendo que tu és Deus vivo, verdadeiro, e também nosso Pai Celeste. Por isso reconhecemos que necessitamos e carecemos de Ti no nosso viver, no dia a dia, cada instante. De uma forma especial agora, rogamos a Tua direção, a Tua assistência, para que o Senhor dos altos céus possa derramar do Teu Santo Espírito, e assim com a Tua sabedoria e inteligência dos altos céus, possamos compreender a Tua verdade e a Tua palavra possa nos edificar e nos fortalecer. Certo de que o Senhor há de agir assim, agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Iniciamos 2014. Olhando para 2013, 2012, 11, 10, como nós havíamos lido no início do culto, na projeção, até aqui nos ajudou o Senhor. Olhando para o passado, tudo fica mais fácil. Olhando para o passado, todas as coisas já se realizaram. Mas se nós olharmos para o futuro,
pensamos, o que o futuro, o que o amanhã, o que daqui a um segundo, uma hora, um dia, uma semana, um mês, o que é que está reservado para mim? Cada um de nós pensamos diante de um ano que se inicia, ficamos fazendo essa pergunta. E seria tão bom se nós pudéssemos conhecer pelo menos um passo ou 2 passos à frente. Seria tão bom. Mas o Senhor Deus não nos deu essa faculdade. O Senhor Deus, em vez disso, em vez de olharmos para o futuro, o desconhecido, e diante do desconhecido, ficarmos ansiosos ou em grande expectativa, o Senhor Jesus Cristo nos diz, no versículo 25, do trecho que nós lemos, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. São palavras de conforto. São palavras que o Senhor nosso Deus nos dirige a cada um de nós, seus filhos, para nos revigorar, para nos dar nova força, novo ânimo, para que possamos continuar a nossa jornada em direção ao reino celeste. O Senhor Jesus Cristo começa nesse trecho dizendo, não andeis ansiosos. O Senhor Jesus Cristo com isto, será que Ele está negando as nossas necessidades? Se nós olharmos, se nós recordarmos a vida do Senhor Jesus Cristo, no seu curto tempo em que Ele esteve aqui na terra, os evangelhos registraram que o Senhor Jesus Cristo teve fome. E por causa da fome, Ele não foi buscar fruto, figueira, numa árvore, da qual Ele não encontrou nenhum fruto. E também o Senhor Jesus Cristo sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas. E o Senhor Jesus passou por isso. O Senhor Jesus estava tão exausto, tão exaurido. O Senhor Jesus Cristo estava tão cansado que dormia num pequeno barco, naquele mar da Galileia, o mar agitado, quase indo a pique. Mesmo assim, o Senhor Jesus não acordou. Os discípulos tiveram que se locomover, e os discípulos tiveram que tocar no Senhor Jesus Cristo para que Ele acordasse. Amados irmãos, o Senhor Jesus sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas. Mesmo assim, Ele está dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. O Senhor Jesus Cristo nos diz essas palavras, porque o Senhor Jesus Cristo quer que nós aprendamos algo muito importante enquanto vivermos a nossa jornada aqui na terra. Simplesmente o Senhor Jesus não está negando, pelo contrário, sabe das nossas necessidades. E então Ele diz, não andeis ansiosos, pelo quê? O Senhor Jesus diz, não andem ansiosos pela comida e pela bebida. Comida e água, essenciais à nossa vida. O ser humano não consegue viver sem comida e sem bebida. E o Senhor Jesus está dizendo, não fiquem ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber. Nós sabemos da importância disso. Se nós ficarmos 2 dias, nem isso é preciso. Nesses últimos dias, nesse calor intenso, quem ficou 3, 4 horas sem beber água? Como é que se sentiu? Água, comida, essenciais para a manutenção do nosso corpo, para vivermos, para termos a nossa vida aqui na terra. E o Senhor Jesus está dizendo, não andem ansiosos quanto ao comer ou beber. E mais ainda, o Senhor Jesus Cristo continua dizendo, não andem ansiosos quanto ao vosso corpo, em relação ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Vestido é importante. O vestido
Se nós pensarmos do ponto de vista apenas meramente vestuário, não é tão essencial. As pessoas conseguem sobreviver sem vestido. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo, não ande ansiosos quanto ao que haveis de vestir. O Senhor Jesus Cristo sabe que nós, além do nosso corpo, matéria, esse corpo com os órgãos, que precisam de comida, de água para sobreviver, nós temos alma, nós temos mente, e nós temos necessidades humanas, nós temos personalidade, nós temos aspirações. Isso é representado por essa veste. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo, não andem ansiosos com o que haveis de vestir. Não andem ansiosos com relação a suas glória. Não andem ansiosos com relação a buscar se sobressair. E assim por diante. Isso também faz parte da natureza humana. O Senhor Deus assim criou. O Senhor Deus criou o homem tão grandioso que o Senhor Deus soprou e o Espírito de Deus entrou no ser humano. Percebem o que o homem, a mulher, a humanidade perdeu com o pecado? Por isso o Senhor Jesus Cristo está dizendo, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Com relação à vossa vida, quanto? Em relação a quê? Em relação a comida e bebida. Não andem ansiosos com relação ao vosso corpo, quanto ao quê? Em relação a quê? Com relação ao que haveis de vestir. Pois o Senhor Jesus Cristo está dizendo, são coisas importantes, essenciais. Sem isso, o ser humano não consegue viver com dignidade. Mas o Senhor Jesus diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O Senhor Jesus Cristo ensina, exorta, consola os seus discípulos, os seus apóstolos, para que eles aprendam a olhar. Olhar não apenas aquilo que é tão essencial, tão importante, aquilo que está à sua frente, sem qual nós não podemos viver, mas que olhem mais do que isso. Aprendam a olhar e vejam que nós comemos, bebemos, porque queremos manter a vida. E o que é a vida? O Senhor Jesus Cristo diz, olha, vocês vestem o quê? O teu corpo. Mas o que é o corpo? Será que nós realmente entendemos o que é o corpo humano? O corpo que nós temos? Será que nós realmente entendemos a importância dessa vida que nós temos? Vivemos aqui na terra, que o Senhor Deus nos criou? Para que os apóstolos, os discípulos e os seus ouvintes compreendessem a importância da vida, o Senhor Jesus Cristo dá 2 exemplos. O primeiro exemplo, nos versículos 26 e 27, o Senhor Jesus Cristo diz assim, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olhai as aves do céu. Sim, olhem as aves do céu. O que as aves fazem? Vivem. E por que elas vivem? Por que elas voam? Por que elas se alimentam? Porque buscam água? Por quê? Porque o Senhor Deus, mesmo não lhes dando capacidade de raciocínio mental como deu ao ser humano, o Senhor Deus é que os alimenta. O Senhor Deus é que dá vida. O Senhor Deus é o Criador. E como Criador, é o Senhor Deus que é o responsável pelo passarinho para voar, para buscar alimento, para sobreviver. O Senhor, como Criador, que deu a vida, o Senhor Deus está dando essa capacidade. O segundo exemplo está nos versículos 28 até 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham,
nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olhem os lírios, crescem no mato do nada, desenvolvem, exalam perfume, mostram seu esplendor e depois morrem. O Senhor Deus deu aquela roupagem, o Senhor Deus deu aquela fragrância, aquela beleza, mesmo naqueles lírios, aquelas pequenas plantinhas. O Senhor Deus vestiu dessa forma. O Senhor Deus criou as plantas. E o Senhor Deus, mesmo que essas plantas não tenham organização, planejamento, o que o Senhor Deus faz? O Senhor Deus faz com que essas plantas cresçam, desenvolvam, mostrem a sua beleza e depois morrem. Quanto vale uma planta? Quanto vale um passarinho? Pergunta o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Deus que criou. E nós não damos valor para essas coisas, mas o Senhor Deus dá valor. E o Senhor Deus deu vida aos pássaros, às plantas, e permitiu que eles vivessem. Será que, pelo fato de cada um de nós estarmos ansiosos pela comida, pela bebida, pela veste, nós podemos mudar alguma coisa na nossa vida? Talvez algumas doenças que surgem nos tempos modernos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, com essas duas ilustrações, que o Senhor Deus, como Criador, Ele é o responsável para manter a vida. Se o Senhor Deus é o responsável para manutenção da vida que Ele criou, será que com relação a nós, quem somos nós? Nós somos a coroa da criação do Senhor Deus. Quem somos nós? Fomos criados para glorificar o Senhor Deus, para gozar a comunhão com o Senhor Deus e alegrarmos na presença do Senhor Deus. Percebem, amados irmãos, com quanta grandeza o Senhor Deus criou o homem e o homem pecou. Mesmo assim, o Senhor Deus não abandonou a humanidade. Pelo contrário, o Senhor Deus está dizendo que Ele vai, sim, como Criador de todas as coisas, pela simples palavra, rege tudo e vai manter a vida. Portanto, se o Senhor Deus vai manter a vida, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, vale a pena ficar ansioso pela comida, pela bebida, pelo vestuário? O Senhor Deus dá aos pássaros. O Senhor Deus dá aos lírios. Em vez de nós gastarmos energia, tempo, esforço, força, com essas coisas supérfluas, no sentido da importância, e aprendemos a olhar para além do que é visível, para além do que nós estamos tão arraigados e tão acostumados a ver e pensar, se nós aprendermos realmente a enxergar o Senhor Deus como Criador, é o primeiro passo para que nós possamos realmente entender essa palavra do Senhor Jesus Cristo quando diz, não andeis ansiosos. É preciso, em primeiro lugar, reconhecermos que o Senhor Deus é Criador e vai manter a vida, independente de quem seja o ser vivo na sua bela criação. Por isso, o Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 31 e 32, na parte primeira, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Amados irmãos, quem criou o irmão ou a irmã? Será que pelo fato de ter mãe e pai, foi criado pela mãe? Se nós acharmos que nós fomos criados não por Deus, mas por qualquer outro meio, como os gentios acreditam, então é legítimo preocuparmos
com a comida, com a bebida, com o vestuário, com o que nós vamos ser. Por quê? Porque não tem de onde buscar ajuda, de onde buscar a esperança. Por isso é legítimo essas pessoas andarem desesperados, lutando, esforçando e até matando uns aos outros para conquistar algo para si próprio. Porque os gentios é que procuram estas coisas. Amados irmãos, o primeiro passo é reconhecermos que o Senhor Deus é Criador de todas as coisas. Porque se nós confessarmos isto, em primeiro lugar, estaremos dizendo, se Ele é o Criador, quem é responsável para manter a vida? É o Senhor Deus? Será que é o Senhor Deus, pelo fato de não mais se preocupar com o ser humano, o Senhor Deus deixou que o sol nascesse pela manhã? Será que o Senhor Deus, pelo fato dos homens negarem, o Senhor Deus fez com que a terra parasse de girar em torno do sol e assim catástrofes pudessem extinguir toda forma de vida aqui na terra? Não. Amados irmãos, se nós cremos que Ele é o Criador, reconheceremos que Ele está mantendo a vida conforme a sua promessa. Mas não basta isso. O Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos pelo vosso corpo. Com essas palavras, o Senhor Jesus diz, primeiro, descansem, que o Senhor Deus vai dar comida, bebida, vestuário, aquilo que é essencial na natureza humana. Mas aprendam a olhar, a dar importância para a vida, para o corpo. E como é que nós vamos dar importância à vida e ao corpo? Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo disse para a mulher samaritana no Evangelho de João? Ele disse que Ele é água viva. Em João, nós encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O Senhor Jesus está dizendo que Ele é a água. Não a água que descedenta e faz tão bem ao nosso corpo, e sim a água viva que flui em nós, dando vida. Que tipo de vida? Vida abundante, vida espiritual, vida nova. O Senhor Jesus Cristo se dirigindo para aqueles homens que, satisfeitos com o pão, com a multiplicação de pão, e estavam tão animados com o Senhor Jesus Cristo responde para aqueles homens que o Senhor Jesus é o pão de Deus. Respondeu-lhes Jesus, em verdade, digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Eu sou o pão do céu. Assim declarou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo declarou essas verdades. E o Senhor Jesus Cristo também morreu numa rua de cruz, derramando o seu sangue precioso. Por quê? Porque nós merecíamos estar ali, pagando o salário do nosso pecado. Mas o Senhor Jesus levou sobre si o salário do nosso pecado, do meu e de cada um dos irmãos. Por isso, nós temos uma vida nova. Por isso, no livro de Apocalipse, nós vemos os salvos na presença do Senhor Deus. De que forma? Vestidos com roupa branca. Roupa branca, ou seja, vestidos com a justiça do Senhor Deus. Não mais nesse mundo desesperados, buscam satisfazer um Deus ou deuses para aplacar a ira desses deuses. Não, mas encontramos o Deus verdadeiro e podemos então entregar nossas vidas, reconhecer
que o Senhor Jesus morreu no lugar de cada um de nós. E nós podemos então ser lavados de todo o pecado. E a justiça de Deus se fez em nós através do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Deus então decretou que nós somos justos por causa do Senhor Jesus. E por isso, Apocalipse diz que nós temos novo nome. E também, vestidos com uma vestidura branca, nós podemos nos apresentar diante do Senhor Deus. Amados irmãos, será que nós conseguimos olhar e conseguimos dar importância à vida, ao corpo, como o Senhor Deus, como o Senhor Jesus Cristo está pedindo para os seus apóstolos, para os seus discípulos, a cada um de nós, que nós possamos olhar desse ponto de vista, dessa forma como o Senhor Deus quer que a sua criatura veja, para que o Senhor Deus não seja apenas o Criador para manter a vida terrena, mas seja o Pai Celeste. Por isso no versículo 32, na parte final diz: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas essas coisas, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que palavras maravilhosas! De conforto, de consolo do Senhor Jesus a nós, cansados, enfrentando dificuldades. Mas o Senhor Deus está dizendo: tenha bom ânimo, não andem ansiosos, pois o Senhor Deus dará todas as coisas. O Senhor Deus cuidará de cada um de nós. Amados irmãos, querem alguns exemplos que, ao nosso ver, pode parecer coisas pequenas, mas sem isso, nós não teríamos vida. Lá no livro de Gênesis, o Senhor Deus criou os céus, a terra, e fez divisão, luz e trevas. Chamou luz de dia e trevas, escuridão, noite. E assim, diz ali claramente que se fez dia. O dia foi criado antes de cada um de nós. Antes de Adão e Eva ser criado, o Senhor Deus criou o dia e a noite. Para que serve o dia? Os irmãos já pensaram, para que serve o dia? Para trabalhar, esforçar. Os pássaros não voam longas e longas distâncias. Tem um passarinho, dizem, que voa sem parar, dias e dias, ou meses. Por quê? Porque gostam de voar? Não, porque buscam alimento. Percebem o esforço desse passarinho? Deus capacitou para que esse passarinho esforçasse. Deu condições para que ele busque alimento. O Senhor Deus criou os lírios sem planejamento, sem capacidade de organização, sem capacidade de pensar qualquer coisa. Mas o que os lírios fazem? Tão frágil. Nós somos capazes de amassar com a mão, muito fácil. Mas os lírios têm a capacidade, energia, força, para, com sua raiz frágil, perfurar até encontrar nutrientes. O Senhor Deus capacitou. Dia e noite. Durante o dia, o Senhor Deus nos deu esse dom, essa capacidade para esforçarmos, para trabalharmos, para realizarmos. E à noite, enquanto nos dormimos, o que acontece? Enquanto nos dormimos, o nosso corpo, durante o dia, acumula muitas coisas, né, que nós chamamos de dejetos dentro do nosso corpo. Muitas coisas foram gastas. E durante o sono, enquanto dormimos, todo o nosso corpo trabalha para restaurar, jogar fora aquilo que não presta e cria totalmente novo, para que no dia seguinte seja capacitado para um novo dia de esforço. Amados irmãos, já pensaram? O Senhor Deus, antes de nos criar, já havia preparado isso, para dar vida. As pessoas que não conseguem dormir, que têm essa deficiência, que não conseguem dormir, essas pessoas definham e morrem rapidamente, porque não são capazes dessa recuperação. Dia e noite. Fez também o sol.
E fez com que a terra girasse em torno do sol. Os irmãos pensaram, por que o Senhor Deus fez a terra girar em torno do sol? E, sendo mais específico, por que 365 dias? Não é isso? 365 dias. Por que não 100? Por que não 600? Por que 365 dias? Em muitas regiões da Terra, onde as estações são bem definidas, primavera, verão, outono e inverno, as pessoas sabem que, passadas as 4 estações, tudo começa de novo. Outras regiões, isso não é tão claro, mas nós percebemos isso. Amados irmãos, 31 de dezembro. Quem estava vivo em 31 de dezembro? Todos. Por isso estamos aqui. 31 de dezembro, ou dia 30, 29 de dezembro. Quem estava animado com muita energia, muita força? Que bom, que o Senhor Deus abençoe. Mas, dia 30, começo de novembro, final de novembro, começo de dezembro, começa aquela canseira, mais um ano de atividades, de exaustão, trabalho, etc, etc. Ufa, estou cansado. Mas começou 1º de janeiro. E quando começou 1º de janeiro, de 31 de dezembro a 1º de janeiro, que milagre ocorreu? Parece que tudo se renovou, não é verdade? Todo aquele cansaço de um ano parece que desapareceu. O Senhor Deus fez com que houvessem essas estações, essa mudança, e no tempo determinado para que o ser humano não se cansasse. Se ele não tivesse isto, se o tempo fosse contínuo, acho que ninguém conseguiria viver. Mas o Senhor Deus fez isso. Percebem, amados irmãos, o cuidado do Senhor Deus para cada um de nós? Antes mesmo de nos criar, já deixou tudo preparadinho para que nós pudéssemos sobreviver. Amados irmãos, como Criador, o Senhor Deus fez isso. E como Criador, está dizendo que vai nos dar todas as capacidades e todas as condições para que nós tenhamos do Senhor Deus capacidade para termos comida, alimento, vestuário, tudo que é necessário. Mas o Senhor Deus está dizendo, sim, essas coisas o vosso Pai Celeste sabe. Por isso, se Ele já sabe que vocês precisam, o que nós devemos fazer? O Senhor Jesus Cristo disse, vós, pais, sendo maus, dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais se tratando do vosso Pai Celeste. O Senhor Deus sabe que necessitamos de tudo isso, e Ele nos dará. Mas o Senhor Deus está dizendo, não andem ansiosos com isso, mas olhem com a perspectiva correta. Olhem para quê? Para o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, essas necessidades humanas serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todo dia reconhecemos que Deus não é somente Criador das nossas vidas, e sim o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Pai Celeste. Por isso, nós devemos buscar o quê? Viver com Ele. Enquanto estamos aqui na terra, podemos ter comunhão com o Senhor Deus através da oração, através da leitura, através da obediência aos seus mandamentos. Desejo de estarmos com o Senhor nosso Deus. Desejo de encontrarmos com o Senhor Deus. Encontrarmos o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, subiu aos céus e disse que quando preparasse o lugar para cada um de nós, Ele voltaria e nos buscaria. Nesse meio tempo, o Senhor Jesus prometeu que habitaria em nossos corações, para que nós possamos desejar ardentemente o reino de Deus, a vida eterna, o corpo ressurreto. Não esse corpo, mas o corpo ressurreto. Desejarmos ardentemente a vida, não essa vida, e sim a vida eterna com o Senhor Deus. Se nós buscarmos isso, a promessa do Senhor Deus é clara. O Senhor Deus, que dessa forma faz coisas boas para toda a humanidade,
Como diz em Mateus capítulo 5, versículo 45, o sol e a chuva. O sol nasce e a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Mas o Senhor Deus diz, nesse versículo que nos lemos, vosso Pai Celeste sabe que necessitais dessas coisas e, portanto, o Senhor Deus vos dará, se cada um de nós tivermos desejo ardente. A esperança certa do reino eterno, a vida eterna e a ressurreição dentre os mortos. Essa certeza que o Senhor Jesus Cristo quer que cada um de nós tenhamos nesse ano de 2014. Que nesse ano de 2014 nós possamos buscar o Senhor Deus com toda a força. Buscarmos o seu reino e a sua justiça. E então vejamos, testemunhemos cada um dos irmãos, cada um, grandes bênçãos que o Senhor Deus dará às vossas vidas. Que dessa forma o Senhor Deus abençoe a igreja, cada família, cada coração, e grandes coisas o Senhor Deus realize através da vida de cada um dos irmãos. Amém.